você sente o personagem... Na primeira leitura, você já consegue ver alguma coisa? Você precisa ler, reler? Na primeira leitura, é uma primeira visão bem rasa do que é. É como uma primeira leitura. Ela já te dá material. Já me dá. A gente não pode esquecer que a gente está criando um ser humano real, naquele momento da cena, naquele momento da história. Então, uma primeira impressão de alguém, uma primeira leitura, é sempre muito rasa. O ser humano é muito mais profundo do que aquilo que ele aparece ser, aparenta ser, ou a primeira impressão que ele passa. Então, o ator tem que entender isso, que está muito além da palavra, está muito além da forma, está muito além, é um ser humano real. E quando você está com um personagem muito tempo, seja na TV, seja no teatro, você se relaciona com ele fora de cena? Não, o que acontece para mim... Não, quando eu estou estudando, a personagem está ali, digo, o tempo inteiro. Você convive com ele o tempo inteiro? Olha, estou pensando o que você está querendo me perguntar, o que você está dizendo com isso? Se eu levo o personagem para casa e ajo como uma personagem? Eu vou te explicar. Eu sou autor, você sabe que eu escrevo. Uhum. E às vezes, fora do exercício de escrever, o personagem vem me dar toque. Ele, eu não falaria desse jeito que você colocou lá. É claro que é uma figura de linguagem, que é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui. Mas. Eu entendi. Sim. Mas com relação Sim, com relação à própria personagem. Mas a minha personagem não fala. A Yarin da Gênesis não vai falar, André, cuidado para não quebrar o prato. Aí é alguém que está ficando doido, né? Eu acho. Mas quando eu estou estudando texto, eu sim, está lá, não. A Yarin não falaria assim. Não, a Yarin não faria isso. Não, a Yarin não sentiria dessa forma. A personagem, com relação a ela... É um pouco diferente. O autor manda para você uma coisa pronta e você cria em cima do que... Ela já falou alguma coisa para ele, penso eu, espero eu, e vai falar para você, olha... Sim, mas eu entendi o que você está falando, porque eu também escrevo, eu gosto de escrever. E... Aí eu escrevo, eu vou falando em voz alta para ouvir, para ver se cabe na boca da personagem. Já imagino quem está falando aquilo, que ator está falando aquilo, e é como se eu estivesse ouvindo e vendo a cena. É engraçado, é muito louco, né? Exatamente. É um processo diferente, mas muito parecido, mas diferente. Porque é exatamente o que você falou. Quando a gente está criando o texto ali, você está... É uma forma diferente de criação. Você tem a essência da sua personagem, você conhece a sua personagem muito bem, você sabe como ela respira, você sabe como ela olha, é através dos olhos da tua personagem que você está vendo aquela cena e trazendo a alma dessa personagem para o papel. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez num texto que eu estava escrevendo. Eu escrevi texto de um encontro de um casal de amigos, um homem e uma mulher. Uhum. A cena tinha um objetivo, o objetivo estava lá. Quando lá na frente surgiu a chance de eles se encontrarem de novo, a cena tinha um objetivo, escrevi, o objetivo estava lá, eu li e não fiquei satisfeito. Faltava alguma coisa. Reescrevi, arrumei, melhorou, ainda faltava alguma coisa. Aí eu fui ler o primeiro encontro. A forma como eles se cumprimentavam, que talvez o público nunca percebesse, ela dá um beijo na testa dele e ele faz um afago nos cabelos dela aqui. Faltava isso. Eu não sei se isso passa para o público, mas para mim, eles pediram que tivesse esse cumprimento. E toda vez que eles se encontram, havia esse cumprimento. Sim, porque a alma da personagem, a essência dessas duas personagens está se manifestando através de você como autor, colocando no papel qual é o gestual que eu, como atriz, quando eu estou
trabalhando a personagem como atriz, na maioria das vezes não tem as rubricas, mas a gente tem a liberdade de criar através desse impulso que você coloca, o que você colocou no papel. Para mim, às vezes, não vem no papel. Aí a personagem coloca a mão aqui, o outro passa a mão ali. E eu, como atriz, aí sim, a personagem... Não, isso não é... Não, peraí, você vai falar com o teu filho, você não vai abraçar? Saber, mais ou menos... Não, é mais ou menos igual. Peraí, você ali está falando com o teu filho, você não vai lá dar um abraço nele? Ah, você está falando com o seu marido, você não vai fazer isso? Ah, você está falando isso, você não tem um certo ciúme? Poxa, né? Então, assim, acontece, mas sempre com relação ao personagem. Eu estava tentando entender a sua pergunta, porque tem gente que leva a personagem para casa. Ah, não, eu estava no banheiro, aí eu peguei o papel e quando eu fui perceber a minha personagem escrevendo, eu falei, opa, você está, né? Mas cada um com sua forma de trabalho. Tem atores que são assim, que eles entram tanto na personagem, não estou falando que são loucos, não, porque somos todos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas que tem gente que leva, eu já vi várias entrevistas, não, eu vou com a personagem para casa, minha mulher fica doida comigo, porque precisa dessa imersão. Né? Precisa dessa imersão para conseguir descobrir as camadas mais profundas da personagem. No meu método, eu trabalho essas camadas mais profundas através do que o autor me entregou, porque o autor me entrega muito mais do que o texto. O autor me entrega muito mais do que o texto. Então, eu vou buscar isso que o autor me entregou através do estudo do texto e de entender como essa personagem vai dizer oi. Para quem ela está dizendo oi, porque as relações são muito importantes, quais as relações que estão construídas entre essas personagens? Qual o DNA dessa personagem, como eu te falei, porque esse bom dia vai depender de quem seja ela como alma, como essência. Depois, quais os caminhos emocionais que a personagem percorreu até chegar naquele momento da história, porque a gente sabe que o olhar de uma criança que passou por uma guerra não é o mesmo do olhar de uma outra criança que nunca passou por isso. Então, é esse caminho emocional dessa pessoa que vivenciou uma série de coisas, qualquer um, até chegar naquele momento da história, do filme, ou da novela, ou da cena, eu tenho que construir, senão não existe personagem, fica só texto. Fica o ator repetindo o texto num formato bonitinho, fazendo a carinha de que agora estou feliz, ufa, e sem nada, por isso que a gente não se emociona, por isso que a gente não embarca, e por isso que o público não embarca também, e ninguém acredita. Você falou uma coisa aí que me ocorreu uma pergunta que às vezes eu faço. O que é pior para você como espectadora? Um bom texto na boca de um mau ator ou um mau texto na boca de um grande ator? Claro que um mau texto na boca de um bom ator. Um bom texto um bom texto na boca de um mau ator, você tem vontade de chorar, de tristeza. Mas não vai ser sempre um bom texto? O texto vai ser excelente, só que é a mesma coisa que você dá pérolas aos porcos. Então você prefere um grande ator fazendo um mau texto? Menos... Se eu tiver que escolher, eu prefiro um bom ator, porque esse bom ator vai achar alguma coisa por baixo daquele texto para colocar como subtexto, porque o texto pode ser assim: oi, bom dia, tudo bem? E aí, você está legal? E o ator vai criar tantas coisas que ele vai falar, como os grandes atores criam, né? Todo o subtexto que é: e aí, bom dia? E eu não estou falando nenhum absurdo, porque são coisas que acontecem, né? Não, total. Então, o grande ator vai criar uma história toda, mesmo esse texto sendo ruim, aí ele vai trabalhar em triplo para poder trazer algo para essa personagem. Eu vi muitas, assim, às vezes a gente vê, né, algumas coisas que são escritas por iniciantes, que não tem experiência, mas feitas por bons atores, você vê que o ator consegue transformar. Agora, você pode ter o texto mais maravilhoso do mundo. Se o cara não é bom ator, ele destruiu a cena e destruiu. Aí é que dá um aperto no coração, porque ele destruiu o texto. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. A gente vê e fala assim, meu Deus, foi jogado no lixo esse texto.
pérolas aos porcos. Verdade. É dar camarão GGG para o cara que nunca entrou na cozinha, para Ou ir então cozinhar um camarão. para o vegano, né? Dá camarão para o Não, eu vegano. digo assim, o vegano não vai fazer, que ele nem vai chegar perto, mas você come camarão de Entendi. R$ 300 o quilo e entrega na mão de que aquela pessoa que nunca entrou na cozinha. Então, podia ter dado camarão congelado de saquinho. É verdade, é verdade. É uma coisa. E acontece muito, tanto uma coisa quanto outra. Eu já vi as duas coisas acontecerem, mas como autor eu consegui enxergar beleza no texto, embora tivesse sido maldito. Agora, realmente, um grande ator é sempre um grande ator, né? Você consegue perceber que o ator trabalhou, o texto, você fala, nossa, o texto é ruim, mas tem tanta verdade, o ator preencheu tanto com tudo isso que vem de dentro da com a personagem, que o texto acaba ficando secundário em função do grande trabalho que o ator conseguiu fazer. Claro que ele não vai fazer milagre, vai fazer o melhor que ele pode, né? Milagres também, o texto ruim, você não, né? É complicado, tanto que o roteiro é revisto e revisto para cinema, então, em novela também, milhares de vezes, porque tem que ter a jornada do escritor, né? Você tem que ter o conflito, você tem que ter o início ali, tem que ter tudo isso. E se não tem, não acontece. Você pode também ter belos atores fazendo belas cenas, mas o filme não acontece porque não tem ali os conflitos necessários e as viradas necessárias para contar a história. Agora, um ator que não está pronto, não está maduro, fazendo uma cena maravilhosa, dói no coração. Imagina. Dói no coração. Para o ator sabe? deve ser duro, né? E para você entender a profundidade de como eu trabalho texto, eu sou dessa linha, né? Que eu gosto muito de uma citação do Anthony Hopkins, eu falo isso em todas as minhas lives. Anthony Hopkins ganhou o prêmio agora, né? O Oscar de melhor ator. Eu não vi o filme ainda. Ele disse que o ator. Né? Ele é ruinzinho, né? Ele é ruinzinho, né? Né? Pois é. E ele disse que o ator tem que deixar sempre um instrumento de trabalho dele disponível para a personagem existir em cena. É como eu trabalho. Meu método nunca sou eu, Andréia, em cena. É sempre a personagem em cena. Na hora da doação, é sempre a personagem. Porque se sou eu em cena, está no meu racional. Aonde eu vou, o que eu tenho que dizer, aí fica o olhar da Andréia e não o olhar da personagem. E a emoção da Andréia e não a emoção da personagem. Nesse sentido também, Andréia, você do mesmo jeito que você espera o ação para sair de cena e colocar o personagem em cena, quando acabou a gravação, volta a Andréia automaticamente, ou você precisa de um tempo para... Depende da cena. Normalmente, no ensaio, a gente, como eu gosto muito de estudar o texto, estudar o que vai acontecer na cena, qual é o objetivo da cena, qual é o caminho emocional que a personagem trilhou até chegar ali, porque agora a gente tem gravado tudo fora da ordem, né? Antigamente a gente gravava mais na ordem, agora está bem fora da ordem, como no cinema, normal. Então, tem a minha pastinha, que eu vou lá do consultar. mesmo jeito que no cinema, completamente fora de... Normalmente completamente fora de ordem, porque você depende de cenário, você depende de set, você, locação, às vezes, a primeira locação do filme é a locação onde o Rio, só em julho, está cheio. Aí Você vai gravar por último. Por último. E, às vezes, você vai gravar a primeira cena num navio que está disponível naquela semana. Então, o ator tem que aprender a fazer esse caminho emocional para não se perder, não chegar com as relações estabelecidas de uma forma errada naquele momento da cena, porque às vezes naquele momento a personagem não tem tanta intimidade com a outra. É uma série de coisas. Bom, você sabe disso tudo tão bem quanto eu. Mas você estava falando do início. Quando a gente está ensaiando, a gente já está ali, porque a gente já normalmente grava muitas cenas. Então, quando você chega para gravar, quando você já entra na maquiagem, você já está com a personagem ali muito próxima, porque você está ou com fone de ouvido, você mesmo passando com você seu texto, eu gravo, né, para fazer
bater o texto com a outra personagem, mas grava a fala da outra personagem, para também não dispersar, ou você está ouvindo uma música para se concentrar, ou você está com outro ator batendo o texto ali na maquiagem, no cabelo, então você já está muito próximo do personagem, muito conectado e muito ligado. Quando você entra no set para ensaiar, você já está ali mais personagem do que você, porque você ainda tem que ter a escuta do ator. Porque o ator tem que escutar o que o diretor precisa. Ele tem que escutar o que o diretor precisa, o que o autor quer dele da cena também, que ele já estudou, mas pode ser que ele chegue com um entendimento talvez não tão próximo, e aí E o que o colega traz também, né? Hã? E o que o colega traz. Sim, e o que o colega traz, mas aí é diferente. A escuta que o colega traz, não é o colega, é a personagem. Aí é a escuta da personagem em cena. São duas escutas diferentes. A minha escuta como profissional, atriz, em cena, vou fazer a cena, vamos marcar a cena, o diretor quer que eu chegue ali, segure o copo naquela hora, sente ali naquela hora, fale aquilo naquela hora, abrace ele naquela hora e dê aquela intenção naquela fala, porque na intenção ele queria um pouco mais agressiva e tal. É a escuta minha como profissional, como atriz. Agora vamos ensaiar para as câmeras, não tem mais ninguém me falando nada, já recebi as orientações como atriz, agora é a escuta da personagem. Tem que ser a escuta da personagem, porque senão fica eu em cena no racional. Muito louco isso, né? Muito, muito complicado para a pessoa fora do meio entender. Você falou... É exatamente isso. É igual brincadeira de pirata. A criança, quando brinca de pirata, ela embarca completamente. Se a gente não embarca, como diz o Anthony Hopkins, não é a personagem em cena. A gente empresta o nosso instrumento de trabalho para o personagem. Sim. É uma barata isso. Eu acho muito, muito rico isso. Você falou que são 40 anos de profissão e mais não sei quantos de convivência com esse meio. Você acompanhou, então, uma mudança do público. O público é diferente do que era 40 anos atrás. Totalmente. Não sei em questão de perfil, mas em questão de número, né? E eu acho que é mais, não sei, acho que é mais em questão de número e em questão de idade. Por exemplo, meu filho não assiste novela, por exemplo, a geração dele para baixo não assiste nem televisão nenhuma, é só streaming. Sim, é isso que eu ia te perguntar mais para frente. Mas eu quero dizer o seguinte: no teatro, a gente estava acostumado, há tempo atrás, a grandes textos, a ter público para grandes textos. Isso 5 dias de espetáculo. Isso acabou, né, Andréia? 5 dias de espetáculo, 6 dias de espetáculo com 8 apresentações. Então, isso acabou, isso não existe mais. Quando se consegue fazer 3 vezes, é muito. Eu acho que o brasileiro desaprendeu, é uma impressão que eu tenho, desaprendeu a assistir teatro e aprendeu a ficar diante da televisão, ver novela. Eu não sei, eu acho que houve uma mudança de perfil de público também. Aí eu não tenho uma pesquisa, né? Não fiz uma pesquisa aprofundada para te responder isso, porque envolve uma série de coisas. Mas é sentimento, né? Mas aí a gente tem que entender, porque eu acredito que não deva... Primeiro, não é que não acredito que o público tenha desaprendido. A gente tem uma violência enorme no nosso país, uma insegurança enorme no nosso país de sair à noite. Eu tenho medo de sair à noite de casa. A gente tem um problema do custo de vida ser altíssimo, do teatro para o brasileiro ser um ingresso muito alto. Você tem a questão de como vem nesse caminhar de cada vez menos público, né? Não é só para o teatro. Atualmente, Américo,
Eu fiquei surpresa, tem uns 3 meses que eu soube disso, e agora o WhatsApp está assim, né? Você ouve tudo acelerado. Os jovens estão assistindo filme acelerado. Sim, 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 é isso que eu digo. Para não tomar mais tempo. Então, o que acredito que a gente tenha que fazer é entender como passar a nossa mensagem para esse público jovem que está num outro momento, porque realmente você não tem as grandes montagens, você não tem o grande público do teatro mais, que lotava. Eu comecei fazendo teatro e eram jovens. Eu tinha 19 e o público, a maioria, jovem, muito jovens. Não sei te dizer qual foi o processo, se foi desaprendizado, junto com falta de dinheiro, junto com falta de incentivo à cultura, falta as próprias de... agruras da vida, né? A vida está muito difícil. Exatamente, as pessoas têm que... Eu não sei, eu não tenho uma pesquisa, eu não gosto de falar sem ter uma pesquisa, gostaria de saber quais os motivos reais de 20 anos para cá, né, que eu acredito, que eu ainda lembro que há 20 anos já tinham grandes produções, você tem grandes produções ficando pouquíssimo tempo em cartaz, porque não segura mais do que isso, né? Sim. Você tem as produções americanas que vêm, fazem a produção versão brasileira, que fica um pouquinho mais porque está tudo pago, mas é muito difícil fazer teatro. Eu amo fazer teatro, mas é uma batalha diária, porque você fica pegando o público pelo cangote. O que me incomoda um pouco é que eu vejo que os textos, para fazer algum sucesso, tem que ser um pouco mais raso. A comédia tem que ser uma comédia mais rasa. Sim, eu acho que é uma análise que eu não tenho competência para fazer para você. Eu vou estar chutando coisas, eu não gosto muito de chutar, vai ser um achômetro aí. Mas eu acho que envolve muito, a coisa está muito mais embaixo. A gente tem o que você disse, a vida está complicada para a maioria das pessoas, as pessoas acordam muito cedo para ralar muito para conseguir pagar as contas, metade das contas do mês, né? Então, e aí, você tem também, como eu te falei, a questão da insegurança de você sair à noite, você tem a questão da falta de incentivo de todos os lugares, porque quando eu era pequena, a escola levava a gente no teatro. Hoje em dia, até tem aqueles projetos escola e tal, mas tem muito menos quantidade, porque tem muito menos incentivo do governo, né? Porque o governo é que incentiva isso, as prefeituras que incentivam isso. Aí eu não sei se é só uma questão de as pessoas estão rasas. Eu acho que é uma questão também de que as pessoas precisam respirar e aí elas vão buscar algo que elas possam rir. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não vou assistir aquela peça, não quero ver nada pesado. Eu quero algo que eu possa... vida, né? Exatamente. Então, você tem vários fatores, eu não sei quais deles pesam mais, mas eu acredito que o grande é o desincentivo à cultura em geral no Brasil, né, por parte do governo, porque se forma plateia, se forma público, você mostra, e as pessoas gostam. Eu estou fazendo aulas abertas, as aulas lotam a América. Não é falta de interesse. Imagino. As aulas lotam, porque as pessoas querem saber, querem se informar. Mas aí você tem que ficar contando para ver se tem dinheiro para comprar o pão do dia seguinte, e você acordou às 3 da manhã para poder ir para a faculdade, para depois ir para o trabalho, para depois fazer o segundo turno do trabalho. Aonde você vai ter energia para ir ao teatro? Então, acho que acaba sendo mais fácil, você não gasta dinheiro nenhum, ou gasta muito pouco. Tem a Amazon, né, R$9 a mensalidade. Netflix, dependendo do coisa, sei lá, 29. O meu é um pouco mais, porque eu pego aquela que tem a imagem melhor, que tem mais opções. Eu tenho várias, porque eu estudo muito texto, né? Então, eu vejo vários seriados ao mesmo tempo. E aí você chega... Fala, conclui. Você chega em casa, senta no sofá, acaba sendo mais fácil. Hoje você tem as televisões de 60 polegadas,
que você compra em 24 vezes. Eu estou fazendo uma análise econômica aqui sem poder, que eu não tenho a mínima habilidade com isso, mas eu estou falando com a Andrea, buscando, né, os porquês. Então, você tem muitas facilidades de você ter acesso a filmes de cinema numa sala que é da tua casa, sem correr perigo, sem gastar tanto dinheiro, podendo fazer pipoca para todos os seus filhos, porque se você vai comprar um pacote de pipoca no cinema é uma fortuna. Fortuna. É o mercado da semana. Então, tem um monte de coisa. Não é só a falta de educação do público ou as pessoas estão rasas. Não, eu digo os textos estão rasos. Eu disse que os textos estão Porque rasos. as pessoas, sim, os textos estão rasos, porque as pessoas, quem está escrevendo, acredito eu, também quer poder pagar suas contas com o seu trabalho. Sim, E aí, e também quer ver a sua peça, é um pouco mais rasa, cheia, com a plateia cheia. Sim. Né? Com certeza, com certeza. É uma questão capital, econômica. A questão é econômica, é verdade. Exatamente. E aí as pessoas vão fazer algo para respirar, para eu conseguir pagar as minhas contas, vamos fazer uma coisinha mais rasa para o público se divertir. Eu acho maravilhoso o entretenimento. É necessário o entretenimento também. Você ficar vendo coisa só barra pesada, ou profundo, chega uma hora que você quer ver entretenimento, porque entretenimento é meditação, você sabe disso, né? Sim. Então, agora, é necessário. Mas olha que interessante, você vê essa coisa do incentivo, no momento de exceção como que a gente está vivendo, não fosse a arte, o livro, a música, a televisão, com os atores, estaria muito pior a nossa vida. Não estaria insuportável. Insuportável. Então, eu falo, pode terminar de perguntar. A hora que as pessoas perceberem que a arte é fundamental, talvez isso mude um pouco, mas eu acho que vai demorar para isso acontecer, né? Eu acho que o ser humano ele esquece muito rápido. Não estou dizendo o ser humano em si. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão em casas e aí elas vão recorrer à música no iPad, vão recorrer aos podcasts, que agora todo mundo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela não tem tempo de prestar atenção na imagem, mas ela está ouvindo, ela está correndo e está ouvindo uma informação, ela está ouvindo um jornal junto com a esteira, porque ela não tem tempo para olhar o jornal. E num jornal não faz a mínima diferença se você está olhando ou se você está ouvindo, dependendo da matéria, do que está sendo informado ali, do assunto que está sendo dito. Eu acredito que é muito mais profundo também, mudou a relação das pessoas com a informação, com o meio de comunicação, com a forma de se comunicar, com a forma de vender, com a forma... Tudo mudou. A pandemia acelerou esse processo de uma forma absurda, porque as projeções eram que isso aconteceria daqui a 10, 15 anos só. Então, em meses, a gente alcançou 15 anos lá na frente, com relação a tudo. Todas as lojas vendendo online, o restaurante entregando online, no WhatsApp, os mercados também, todos eles se virando nos 30. E a gente é a mesma coisa, né? Aprendendo a se comunicar através de um celular, assim, né? fazendo entrevista através do celular, e isso está se tornando todos os jornais, todos eles, os jornalistas estão todos online, no celular ou na câmera do laptop, né? E a gente se acostumando com essa nova virada. Tanto que eu vi uma entrevista no Canal Livre, lá no início da pandemia, que eu o governo tem que dar apoio às companhias aéreas menores, porque elas vão falir. Aí, eu não lembro quem era, não lembro mesmo. Era um economista falando assim, porque esses serviços são essenciais, quem disse que isso será essencial daqui a algum tempo? Você acha que as pessoas não vão perceber que elas não precisam mais pagar uma fortuna de passagem de avião para fazer uma reunião em São Paulo? Que elas podem fazer uma reunião no Google Meet? Isso tudo está mudando. Está mudando. As relações estão mudando. As pessoas, eu não vou gastar mais uma perna de passagem de avião para São Paulo, era R$1.000 e poucos. Para que eu vou viajar para São Paulo para fazer um encontro se eu posso fazer assim?
aqui sim, e claro. vai ser produtivo da mesma forma. Então, tudo está mudando de uma forma que é uma visão nova, as relações são novas, a gente já fala há muito tempo, né, dessa relação mais superficial por causa da internet. Bem antes da pandemia, já se falava nisso. Você tem, vou tentar lembrar o nome do autor, talvez você conheça, bem conhecido, um dos maiores sociólogos, acho que filósofo, que fala da modernidade líquida, a amores líquidos. Como é o nome dele? Daqui a pouco eu vou lembrar. E ele fala disso, dessa superficialidade das relações, né? E que o ser humano se relaciona através agora da internet, que ele termina um casamento por WhatsApp, porque ele não quer ter o lado negativo. Ele se relaciona tão superficialmente que você não conhece ninguém, é muito mais fácil, você não conhece direito a pessoa também, para depois você se desligar, você dá um clique, tchau. A não ser que a pessoa tenha alguma carência muito profunda, e que as relações, e as pessoas ficam buscando coisas através, a gente está falando do ser humano, né, mas o ator trabalha com o ser humano, que as pessoas estão buscando coisas que elas não conseguem, por isso que chama-se amores líquidos, né? Elas não conseguem segurar nas mãos, porque está tudo muito fluido, muito passageiro. Eu sinto falta do abraço. Abraçar as pessoas, mas não é por causa da pandemia. Isso é uma coisa que vinha se perdendo já, e eu acho que se a pandemia tem alguma coisa de bom, ela vai resgatar um pouco isso, porque eu sinto que as pessoas estão sentindo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala de mudança, você falou de 40 anos, estamos se encaminhando para o fim da entrevista já, infelizmente, tem bastante coisa para falar com você, mas a relação do ator com o ofício hoje é diferente de quando você nasceu, de quando você começou, né? Tá, essa foi a origem da pergunta, você vê que eu falei a beça, né? Aqui dissecamos mas é isso, é gostoso. Muito bom, muito boa conversa. Obrigada por poder estar aqui com você, trocando essas ideias incríveis, né? Mudou totalmente. Antigamente, a gente tinha, como eu te falei, 45 cenas para gravar, muito texto, então, hoje também hoje, quando a gente fala muito texto, são 25 cenas por dia. Antigamente eram 45. Tinha que estudar da mesma forma, e aquele processo que eu te falei, a criação da personagem continua o processo mesmo. A linguagem é porque eu já trabalhava essa linguagem bem cinematográfica desde que comecei, como eu te falei, porque é a minha escola, né? Que vem da Lee Strasberg, Actors Studio, é essa linguagem bem naturalista, com verdade, trazendo o DNA da personagem, intensidade, profundidade, essas coisas. Mas a linguagem da televisão, a gente vê as novelas mais antigas, já tinham alguns atores que vinham com uma linguagem mais construída, mais teatral, que não existe mais isso, né? Os atores jovens, todos eles já vêm com essa linguagem que eu lá atrás já trabalhava pela escola que eu tive, né? Então, isso foi sendo pedido cada vez mais, porque, primeiro, a logística era, antigamente a gente gravava novela como se grava sitcom americano, as câmeras fora de cena, corta, a cena praticamente já corta lá na hora que está gravando, vai praticamente pronta para edição, ok. Hoje você tem as câmeras que entram no estúdio como cinema, com movimento e tal, reposiciona a câmera, vamos fazer o plano master, vamos fazer o plano médio, se é uma cena de emoção, vamos fazer primeiro a cena, vamos fazer primeiro o fechado, vamos fazer o telado para pegar a emoção do ator, depois a gente faz o plano master, e aí vai para a edição. E, às vezes, quando tem o corte no estúdio, quando essas câmeras de cinema, que as televisões já conseguiram fazer com que essas câmeras de cinema fossem conectadas para o switcher, né? Que antigamente não dava, agora já dá. Então, você tem um diretor de imagem cortando ali para essas câmeras de cinema, tem a câmera independente, mas eles fazem, às vezes, 1, 2, 3 vezes a cena para poder reposicionar e fazer outros planos que eles querem. Mudou, então, tanto a linguagem
que antigamente tinha, não é só do ator, do autor também. Você vê os tempos das novelas antigas, o tempo era outro de cena. Eram umas cenas Completamente. enormes, com um texto enorme. E isso vem em função dessa mudança toda que a gente acabou de ficar uma hora falando, desse tempo do ser humano que acelerou. Então, se você vem com uma cena, a câmera passando pela chuva que cai na janela, 5 minutos, a pessoa desliga a televisão. Eu desligo a televisão, gente, desculpa. Eu não tenho paciência. Então, a não ser que seja um mega plano sequência, master ultra, mas se não é, você fala, aonde vai dar isso? Até às vezes a gente para ver, mas não dá. Então, mudou a linguagem do autor, mudou a linguagem do ator, mudou a linguagem com que do diretor, mudou a linguagem do produto, da captação da imagem, que hoje a gente concorre com o Netflix, a Amazon. Então, a gente, na televisão, está produzindo produtos que vão para o mundo inteiro e que concorrem com os produtos da Netflix. Sim, né? sim. Então, mudou tudo em todos os sentidos. Sim, sim. Estamos caminhando, eu tenho 3 perguntas para te fazer, mas me ocorreu uma outra. Bom que a Record criou um núcleo de teledramaturgia, né? Faz novelas. Você é católica? Eu acredito em Deus. Eu tenho essa... É mais abrangente. Eu não me ligo à religião em si. Mas as novelas Eu tenho bíblicas são fé. interessantes? Hã? As novelas bíblicas é interessante, o exercício de interpretar personagens bíblicos ainda? Sim, super interessante, porque é interessante também como a gente recebe um feedback do público. De às vezes você para na rua e alguém fala assim, nossa, a sua personagem falou isso aquela hora e fez assim na minha cabeça. Às vezes é uma palavra que a pessoa está precisando, sabe? E a pessoa, às vezes, não é nem católica, nem evangélica, mas é algo que fez a pessoa pensar. Então, eu acho que, independente da religião que a pessoa tenha, porque eu respeito todas, Todas devem ser respeitadas. mesmo aquele que não tem nenhuma religião, respeito Exatamente. imensamente, né? Que a gente tem que respeitar o ser humano. Eu, sim, acredito em Deus, acredito num Criador, acredito numa energia maior desse universo aí e respeito muito tudo que esse Criador criou. Aí a gente tem que respeitar o nosso planeta, os animais que neles estão, os seres humanos que neles estão, os rios que ele criou, os mares que ele criou, a vida que ele criou. A vida, exatamente. Olha, ainda tem muita coisa para conversar com você, mas a gente tem que acabar. Eu sempre convido a uma reflexão nas entrevistas que eu faço. Fazer rir é mais difícil do que fazer chorar, mas, de forma geral, pelo público, acredito eu também, e é só intuição, tá? Não é estudo nenhum. A comédia é vista como gênero menor. A que você atribui isso? Você gosta de fazer comédia? Eu adoro fazer comédia. Comédia, normalmente, assim, não tem um autor, por exemplo, Silvio de Abreu sempre dizia isso assim, pegou uma personagem do núcleo de comédia, é o presente para o ator. Porque a gente sabe que aquela personagem vai fazer sucesso. Então, Antes você fala da comédia, vilã, você já fez vilã? Já fiz vilã. Qual vilã você fez? Que novela? Eu fiz a Zilpa em José do Egito, que foi um seriado. Ela era terrível. E fiz em Alma Gêmea, eu fazia a... Ai, meu Deus. A Ivete era a de Chocolate com Pimenta. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da personagem, que era uma ex-miss, que ela era bem mazinha, que era excelente a personagem. São Mas tantos vamos voltar à personagens. reflexão da comédia lá. Vamos. Eu não acho que comédia seja de jeito nenhum
como é que Gênero você menor. falou? Usou o termo? Gênero menor, gênero menor. Não acho que a gente tem Charles Chaplin, então ele seria o quê? Charles Chaplin. Era genial, né? Era genial. Mas aí eu não vou pegar por baixo, eu vou pegar por cima, né, Américo? Porque a gente tem Sim. drama também horrível. Então, você tem drama e comédia horrível e você Mas tem o drama e público, de uma comédia maneira geniais. geral, o público falava... Eu tenho a impressão, que eu te falei, que o público enxerga a comédia como... o público vê os grandes personagens clássicos com mais respeito do que... Não que não goste de comédia, gosta da comédia, mas considera um gênero menor. Você não acha isso? É talvez porque eu não considere. Pode ser, eu não sei, nunca fiz uma pesquisa. Eu não considero. A gente tem o Paulo Gustavo, que acabou de fazer a passagem aí, que é genial. Tata Werneck, é outra genial. Chico Anísio. Chico Anísio, genial. Falei do Chaplin, genial. Você tem atores americanos de comédia maravilhosos que eu adoro, Adam Sandler. Tem tantos atores de comédia. Tem o... Como é que é o nome Jerry dele? Lewis. Não, tinha o Jerry Lewis. Tivemos o Jerry Lewis. Jerry Lewis, que eu vi todos os filmes dele. Como é que você vai dizer que essas pessoas não são geniais? Como é que você vai dizer que são... Eu entendi o que você quis dizer, tá? Eu também acho. Como é que você vai dizer que isso é um gênero menor? Mas eu não acho. Eu sou um autor de comédia. Não, eu entendi o que você perguntou. O público acha. Eu acho, talvez, que também ele ache, mas eu não tenho certeza. Agora, não sei. A comédia sempre, normalmente, no cinema, quando é um bom filme de comédia, traz muito público e talvez não traga o respeito, né, como você falou, porque talvez as pessoas respeitem aquele filme que você está falando, alguma coisa cabeça, e aquele É isso. que é uma comédia rasgada, mesmo o ator sendo genial, a pessoa fala, isso aqui não tem muita profundidade. Como é que a gente vai dizer que um Charlie Chaplin não tem profundidade e poesia? Como é que a gente vai dizer que um Jerry Lewis não tem profundidade e poesia naquilo tudo que ele faz? Parece que saiu agora eu não vi ainda, sobre Friends, e eles dando entrevista, falando que, foi um amigo meu que me contou, as pessoas acham que a gente improvisa, a gente estuda pra caramba. A gente ensaia, porque é tudo mega pensado, é tudo mega ensaiado. Sabe de quem eu era fã? O Gordo e o Magro. Gordo e o Magro. Gordo e o Magro. Como é que você vai dizer que isso é arte menor? Eu entendi o que você disse, mas assim, isso é dificílimo de fazer. Dificílimo. Eu aplaudo quem sabe fazer, porque tem que pensar muito rápido, tem que ter uma criatividade assim fora do comum, né? Timing. Porque o timing tem que ser perfeito. Um timing louco. Então, assim, é admirável. Eu gosto muito de fazer comédia, gosto bastante, me divirto muito fazendo comédia, porque a gente começa a inventar um monte de coisa, junta com um ator bom, aí você senta, vamos fazer isso também, vamos fazer isso. Diretor, a gente pode fazer isso? Pode. Aí já você começa a colocar as peças em cima daquilo que o autor propôs, e aí você transcende, né? Você consegue, como os autores sempre dizem, a gente quer que o ator construa em cima daquilo que a gente entregou para ele, né? Não mude aquilo que a gente entregou. Pelo amor de Deus, não mexa no meu texto. Então, eu trabalho nessa linha também. Não mudo o texto do autor, mas eu pego tudo que ele colocou nas entrelinhas para trazer para a cena, muito além do que o simples texto, né? E comédia é maravilhoso, porque você pode fazer o que você quiser. Arrancar riso do público é demais, né? É muito bom. E o termômetro numa novela é a equipe. Sim, se a equipe ri, funciona. Você sabe vai que funcionar. vai funcionar. Infelizmente, a gente tem que acabar. Por um lado, é bom, porque a gente marca uma outra mais para frente. Oba! Mas eu queria que você acabasse me dizendo o seguinte: o que os personagens que você fez, ou dirigindo, ou interpretando, transformaram a sua vida? O que Andrea Vancini se transformou, em que mulher, que pessoa se transformou, por ter vivido esses
sei lá, 60, 70, 100 personagens que ela fez na vida? A transformação é completa como ser humano, porque, primeiro, como atriz, a gente experimenta e vivencia coisas que a gente normalmente, como ser humano, experimentaria uma realidade, um contexto, uma essência. E a gente, como ator, traz para a cena essências completamente diferentes da gente. E a gente acaba aprendendo muito com essas outras essências, aprendendo sobre a gente mesmo. Às vezes a personagem traz um conflito, você fala assim, caramba, essa personagem está passando por isso? Nunca tinha pensado que isso causava isso num ser humano. Caramba, eu também passei por isso, é por isso que eu faço isso. Você vai começando a se descobrir também como ser humano através das personagens, porque você tem que compreender o que é ser humano, a psicologia, o psique humano, e aí você vai se melhorando também como ser humano. Então, eu acho que a transformação total em todos os personagens é cada personagem como se amplificasse um pouco mais o meu campo de visão. Olha que legal. Olha que legal. Para com o mundo num todo, e aí não tem tempo, não na linha do tempo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Claro, claro. Porque você consegue entender o que uma mulher de 1800 antes de Cristo pensava, como ela pensava, porque você tem que trazer este olhar para a cena e entender a cena através do olhar daquela mulher de 1800 e tanto antes de Cristo, porque não pode ser o seu olhar. E aí você fala, caramba, só contar uma história bem rápida, a gente estudando para essa novela, aí a gente estava perguntando, bom, então eu faço a serva do Labão, como é que os servos eram? Não eram escravos, servos eram aquelas pessoas que se agregavam à família, que tinham menos posses, ou que tinham o pai, por exemplo, normalmente a mulher tinha perdido a figura masculina, que naquela época era o que podia ter posses. A mulher não podia ter posses. E se ela tivesse, tiravam dela para dar para um homem. E ela virava serva de alguém. E aí ele estava explicando como era essa relação, que os servos podiam pedir para ir embora com alguém, ou podiam pedir para ir para outro lugar, não eram escravos. E alguém falou assim, e se acontecesse, então, da mulher que era, né, mulher do cara que era dono de muito dinheiro, de terras, morresse, e ela não tivesse filho, e não tivesse pai, não tivesse ninguém. Morreu o marido. Aí o Maurício, historiador, falou assim, aí ela tinha que sair correndo da casa dela, pular a janela do vizinho, deitar na cama do vizinho. E todo mundo começou a rir. Eu falei, gente, eu não estou brincando, não. Ela tinha que procurar o primeiro marido possível, porque se ela achasse um marido que aceitasse, pelo menos ela trazia tudo que o marido que morreu, todas as posses que ela tem, ficariam para o novo marido, ela ficaria como serva, mas continuaria tendo uma vida boa. Se ela não arrumasse ninguém, os outros homens, donos de terra, donos, né, da região, tirariam as posses todas dela e ela poderia virar até escrava. Sim. E é isso. Aí a gente começa a entender melhor o ser humano, né? Essa é a transformação. Uma grande transformação, muito legal. Olha, eu adorei nosso bate-papo, não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Tem muita coisa para gente falar, mas é bom porque vou te chamar numa próxima oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Te agradeço imensamente. Eu que te agradeço, Espero que essa pandemia passe logo para a gente ter outras mais perspectivas da vida. Sim. E que possamos ser felizes, né? Sim, exatamente. A busca por felicidade, às vezes, é algo tão simples, porque está aqui, né? Né? Não está lá. Então, é um bom momento para a gente refletir, olhar para si mesmo, e que, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar logo para a gente poder se abraçar, encontrar quem a gente ama
e fazer as nossas produções, escrever as nossas peças, e é isso, isso que a gente deseja. Levar emoção para outro ser humano, né? Não é? Exatamente, aquilo que você está me falando. É a nossa função. Exatamente, levar emoção e transformação. O Boal, Augusto Boal... Fundamentalmente transformação. Fundamentalmente, o Boal falava que se eu subir no palco e transformar uma pessoa que estiver na plateia, já cumpri a minha missão. Já vai ter valido a pena. Já vai ter valido a pena, é isso que eu acho. É isso, Américo. Muito obrigada aí pela nossa bate-papo, que foi divertidíssimo, no sentido de batemos um papo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigada a você, vamos nos falando. Pode me chamar para uma próxima entrevista, que eu vou adorar.